Olá, estou iniciando mais uma vez, mais uma live aqui no Instagram, aguardando alguns convidados. Estou ajustando aqui a posição. Oi, Meire, algumas pessoas já entrando. Paulo Noleto, seja bem-vindo. Como está? Quanto tempo? A Lúcia. Isa Modas, não sei quem é. Algumas pessoas que estão sempre por aqui devem chegar ainda. A gente já vai começando aqui. Ei, querida, ei, Meire, saudade de você. Agora a gente não encontra mais as pessoas, né? Minha mãe também já chegando aqui, presente. Que bom, que bom. Seja bem-vinda também. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco, né? Dessa proposta, dessas novas terapias, né? Terapias integrativas, do que se trata? Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que são essas terapias? Algum dia, aí alguns comentam assim, algum dia eu vou ter condição de fazer um tratamento desse, algum dia eu vou poder te procurar, eu vou poder marcar com você. Como se fosse uma coisa muito difícil, como se fosse uma coisa muito distante, muito impossível, né? Então, eu resolvi marcar essa live porque quando as pessoas me procuram diretamente, eu explico a elas, né? Mas nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar e de mostrar realmente o que realmente acontece nessas terapias integrativas, né? A Pâmela chegando aí. Ei, Pâmela. Então, vamos começar por uma definição, né? Hoje em dia a gente ouve muito a fala de que existem terapias integrativas, medicina integrativa. Algumas pessoas comentam e relacionam com a holística, outros relacionam com a medicina alternativa, né? Não é alternativa, nós estamos falando de integrativa, é bem diferente. Acupuntura, a homeopatia, né, outras práticas hoje em dia, elas não são mais consideradas alternativas, como no princípio era muito falado. Algumas pessoas gostam de chamar como holística, né? Não é alternativa e nem complementares. Elas podem sim ser complementares de algum tratamento, porque, como eu já me referi aqui, às vezes a gente precisa do tratamento alopático tradicional, né? Às vezes a gente precisa de um medicamento alopático mesmo, um antibiótico. Tem aqueles momentos que a gente não vai substituir essa conduta, porque ela é necessária, né? Agora, por exemplo, no tratamento do Covid, do novo Covid, né, 19, a gente tem aí a influência muito grande da homeopatia como preventiva e muitos casos já relatados como tratamento do Covid-19. Mas ainda é a primeira escolha a alopatia, lógico, né? Principalmente nos casos mais graves. Então, assim, a gente não vai falar que eu vou substituir o tratamento que o médico prescreveu, que o dentista prescreveu, né? Eu não vou substituir. Eu posso complementar o tratamento que um outro profissional prescreveu para essa pessoa, mas eu posso também usar essas práticas, né, essas técnicas como tratamento numa pessoa que ainda não está sendo assistida por um outro profissional. Então, as terapias integrativas, elas são também para tratamento, não são só preventivas, né? Não são mais alternativas, como algumas pessoas pensam. E o que é o integrativo? O que são essas terapias? Bom,
A gente fala no plural porque são várias práticas, são várias técnicas. Hoje, o SUS já reconhece mais de 30 terapias integrativas, né, no sistema de saúde que a gente tem aqui no Brasil. Infelizmente, na prática, a gente ainda não tem todas funcionando no posto de saúde, mas se a gente procurar, com certeza vai encontrar a lei com facilidade que já sanciona essas técnicas, né? A homeopatia, a acupuntura, a musicoterapia, a aromaterapia, né? Como técnicas integrativas participantes do Sistema Único de Saúde do Brasil. Então, elas são reconhecidas como tratativas, como tratamento, né? Não é só como prevenção, mas ainda a gente na prática não consegue encontrar em todos os lugares, não. Essas práticas, essas técnicas, elas vêm para que a gente tenha um cuidado com a saúde. E por que integrativas? Porque faz parte do tratamento a integração entre o profissional e o paciente, entre o terapeuta e a pessoa. Odontologia integrativa entre o dentista e o paciente. Integra. Essa integração, ela traz uma responsabilidade para a pessoa que quer ser tratada. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o conceito de cura quer dizer responsabilidade. E a responsabilidade não é só do profissional, a responsabilidade é do paciente, é da pessoa. Então, o integrativo, ele vai exigir essa relação entre o profissional e o paciente e vai trazer uma responsabilidade de cura para essa pessoa que quer melhorar, que quer ter uma vida melhor, né? Então, assim, para que isso aconteça, a gente precisa de informação. A gente precisa que o profissional que trabalha com terapia integrativa, que ele instrua o seu paciente, que ele informe o seu paciente. Por quê? Vocês podem perguntar para mim, mas se eu te procurei, se eu fui procurar o terapeuta integrativo ou o médico integrativo, é porque eu não consigo resolver o meu problema, é porque eu não sei o que eu tenho. Sim, né? Então, vai existir ali uma responsabilidade sua do paciente, mas o profissional, ele vai estar andando de mão dadas com você. Ele vai te oferecer técnicas e práticas que vão poder te ajudar, te acolher e vão poder resolver as suas queixas e os seus sintomas naquele momento específico. Mas, acima de qualquer coisa, ele precisa te orientar, ele precisa te dar condições de você aprender a se tratar. Nós estamos na era, né, nesse momento, nós estamos num momento em que as pessoas falam muito que o que é considerado mais importante é o ter e não o ser. Se a gente pegar isso nesse conceito das terapias integrativas, é muito fácil de entender. Eu procurar um medicamento ansiolítico para tratar a minha ansiedade é ter uma solução. Eu quero ter uma solução para o meu problema. Mas é melhor eu ter uma solução com medicamento ansiolítico ou ser a solução do meu problema. Aí que está a diferença. A diferença, ela é muito sutil, mas ela é o que determina essa nova forma de trabalhar, essa nova forma de olhar o outro, que na verdade passa por um caminho de individualização da pessoa. Olha, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloquem aí os comentários, as perguntas, porque a gente fala de uma forma natural, achando que está sendo claro e nem sempre, né? Às vezes fica alguma coisa mal explicada. Então, por favor, se tiver alguma coisa que não está sendo bem entendida, coloquem aí, por favor. Então, vejam só, qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo dessas terapias integrativas? Para que eu quero procurar alguém
vai se defender. E a gente entra na parte da prevenção. Porque, veja só, a acupuntura, por exemplo, né? A acupuntura ela vai trazer um fortalecimento maravilhoso do sistema imunológico. A homeopatia o vídeo tá bom, se o áudio tá bom. Ei, Chico, meu querido mestre da homeopatia aí, acabou de entrar. Como é que vai? Então, seguinte, que eu estava falando justamente da homeopatia e da acupuntura agora. Elas vão atuar principalmente na minha linha de defesa, ensinando ao meu organismo e preparando o meu organismo para que ele possa lidar com situações adversas. Situações de problemas de saúde, situações de problemas de... Vamos falar saúde no geral, né? Que pode ser físico, mental, emocional. Aliás, vou fazer um desenho aqui interessante, né? Que muitos já conhecem, mas é importante para a gente compreender esse todo que eu estou falando. As terapias integrativas, elas visam principalmente tratar a pessoa. Eu vou tratar o doente, não a doença. O que mais me atraiu, né, como profissional da área de saúde, foi essa possibilidade de levar o tratamento ao todo e não só de aliviar o sintoma. A odontologia, né, foi a minha base principal desse aprendizado, foi de onde começou toda a minha formação, né? A odontologia me mostrou muitas coisas da relação da boca, dos dentes, com a parte física e também com a parte emocional. Então, a saúde e a doença geral estão relacionadas a essa condição, né, de equilíbrio bucal, vamos falar assim. Eu fiz outro dia aqui uma live falando da odontologia integrativa, eu explico melhor os detalhes, né? Quem tiver interesse em assistir, tá lá no meu canal do YouTube, doutora Elizabeth Patrícia. Aproveite para se inscrever e receber os vídeos e as dicas que eu tenho colocado lá. As lives também, né? A maioria delas estão lá. Eu tenho falado muito de cada uma dessas terapias que eu trabalho, né? A gente precisa separar uma live de algumas horas até para falar o básico de cada uma. Mas hoje, o que eu resolvi fazer? Esclarecer de forma geral do que se trata, porque eu vejo que muitas pessoas ainda fogem desse conceito, ainda ficam alheias a esse tipo de tratamento, que eu posso falar, não é só tratamento, é também de aprendizado, né? É um curso que a gente faz, vamos falar assim. Voltando ao desenho aqui que eu estava fazendo. Bem simples para a gente entender, né? Eu tenho aqui o nível físico. O que é a pessoa? O que nós somos? O que o ser humano é? Ele é composto de quê? Dentro das queixas que a gente tem, né? Nós vamos encontrar muitas no nível físico. Dor de dente, dor de cabeça, dor de barriga, né? Mas além do físico, eu tenho o nível emocional, que é por onde passam as nossas condições naturais, né, de variar de acordo com os nossos sentimentos. Então, as emoções como raiva, medo, angústia, preocupação, elas são naturais e elas são necessárias. Elas fazem parte da nossa composição biológica. É diferente, por exemplo, do nosso nível mental. No nível mental, a gente vai ter condição de avaliar o que está acontecendo aqui no emocional e o que está acontecendo no físico. Porque a emoção, ela simplesmente vem. Não dá para eu falar assim, eu não vou ter raiva agora dessa pessoa. Mesmo que eu fale, eu não consigo não sentir raiva, se é uma condição que está vindo por algum processo que está acontecendo ali. O mental até tenta controlar. Não, eu não vou ficar triste agora. Mas ficar triste também é uma emoção natural que pode vir a qualquer momento.
Além desse nível mental, desse emocional, eu vou ter também o nível energético, que vai falar para mim da parte do espírito. E tudo isso aqui tá junto numa pessoa. Eu não tenho isso separado como eu desenhei, como eu fiz esse rascunho aqui. Eu não tenho esses níveis separados para que eu faça um tratamento. Mas eu sei que todos coexistem, eu sei que todos fazem parte de uma mesma pessoa. Só que tem um detalhe. Eu sei também que todas as doenças partem do nível energético para o físico. Ou seja, se eu sinto uma dor de cabeça, a causa dessa dor de cabeça não é aqui no nível físico. Ah, mas eu tô com dor de cabeça porque eu tô muito preocupada. Ah, preocupação emocional, mental, mas com certeza existe um desequilíbrio energético disso aqui. Por que tem algumas pessoas que não preocupam? Por que tem algumas pessoas que passam, né, por grandes dificuldades e tem aquela tranquilidade, aquela paz, aquele semblante de que tá tudo certo, tá tudo bem? Provavelmente ela já tem esse nível energético equilibrado nesse sentido, né? Então, para que eu traga o tratamento com a causa, né, com tudo, com o equilíbrio de todos esses níveis, eu preciso buscar lá no energético e eu preciso trazer um tratamento, um equilíbrio que atinja todos esses níveis. Então, o emocional, mental, energético, eles vão estar junto com o físico nessa procura de um equilíbrio geral, de um tratamento, de uma queixa que pode ser uma dor de cabeça, por exemplo. Só que eu não começo o tratamento pelo nível energético. O tratamento ele precisa iniciar no nível físico, para o energético. Não adianta eu falar para a pessoa assim, fique tranquila se ela está morrendo de dor de dente, se ela está com uma inflamação, com um edema. Não adianta eu falar, olha, você fique calma, né? Fique tranquila, porque ela nem vai querer me ouvir. Ela vai querer sentar lá e que eu resolva a dor de dente dela, porque ela não vai conseguir nem conversar. Então, o tratamento, eu preciso começá-lo pelo sintoma, sim, pela queixa, pelo que está me incomodando naquele momento. Mas eu só vou conseguir um tratamento geral se eu caminhar até a causa. O que me dá condição para ir nessa causa? As terapias integrativas. A alopatia, ela não vai conseguir chegar nesse nível. A alopatia, ela vai ficar mais por aqui. Ela vai remediar. O remédio remedia. E muitas vezes, ele pode, inclusive, causar ele pode provocar, vamos falar assim, uma informação no energético, causar mesmo, né? Uma descompensação nesse energético e que futuramente pode voltar para o físico como um outro sintoma, como uma outra doença. Por exemplo, as vacinas. As vacinas são muito questionadas, né? A gente está aí na procura de uma vacina do coronavírus, lógico, né? É necessário que se encontre um tratamento eficaz, que a gente encontre uma vacina para que, inclusive, a gente fique mais livre, né? Que a gente possa voltar às nossas rotinas, ao nosso dia a dia, com mais segurança, né? Que a gente possa voltar ao convívio social, de forma geral, vamos falar assim. Mas como que essa vacina funciona? A vacina ela vai dar uma informação para o sistema imunológico. Mas, ao mesmo tempo, ela pode confundir o sistema imunológico. Porque essa vacina ela foi feita a partir da doença. E a partir da doença, ela traz informações da doença. Então, se ela não for bem dosada, se ela não for bem estudada, se ela não tiver um nível adequado, ou ela não vai funcionar, ou ela vai trazer uma confusão, né? Como que é isso? Vou tentar explicar melhor, né? A homeopatia explica muito bem. A vacina, ela traz características da doença, como eu já falei. Então, por exemplo, vamos pegar uma gripe, a vacina da gripe, como que funciona? A vacina da gripe entra lá no seu sistema imunológico
e leva as informações para os seus anticorpos. Só que os anticorpos, eles conversam entre eles, né? Vamos pensar numa metáfora aqui. Um olha para o outro e fala assim: ali tem uma gripe. Olha, ali tem alguma coisa, parece uma gripe. Aí o outro fala para ele assim: mas aquilo ali não é uma gripe, tá faltando uma perninha, tá faltando um bracinho. Mas tá parecendo gripe. Vamos lá, vamos combater aquela gripe? Só que a vacina, ela não é a doença em si. Ela é apenas uma parte, ou do vírus, né? De alguma coisa que provoca essa doença. Então, se ela tá faltando uma perninha, um bracinho, se ela tá faltando uma estrutura dessa doença, pode ser que o sistema imunológico fique meio confuso. Se ela for bem feita, isso vai funcionar. Os anticorpos vão atacar e vão criar uma rede maior de anticorpos para que o corpo, para que o organismo se defenda caso exista um novo ataque dessa doença, dessa gripe, por exemplo, como eu estou falando. Se a vacina chegou e ativou o sistema de anticorpos para que eles aumentassem e para que eles fizessem ali uma barreira, né, prevenindo, achando que aquela vacina estava sendo um ataque de uma doença, quando vier a gripe em si, os anticorpos já vão estar preparados, já vão estar armados, vamos falar assim. Então, ela funciona? Funciona sim. O problema é se essa vacina ela não foi bem elaborada. A gente fala virulência, se ela não está na virulência correta, se ela não está na dosagem correta, se ela não está estudada corretamente, ou se ela foi manipulada corretamente. Aí o que acontece? Ela, em vez de provocar uma barreira, né, de defesa maior, ela pode causar uma confusão nesse sistema imunológico. E aí, a informação confusa vai vir aqui para o sistema energético. E essa informação confusa, um dia, ela pode voltar em forma de uma alergia, em forma de um problema de pele, em forma de uma outra doença qualquer. Porque as informações que ficam no nível energético, elas podem desequilibrar e enfraquecer isso. Enfim, não sei se deu para entender a história da vacina. São muitos detalhes, mas para não ficar aqui a tarde inteira falando disso, vamos pensar num outro problema que causa o desequilíbrio desse nível energético. Isso a gente explica muito bem com a epigenética. A epigenética vai tratar, né, daquelas características que a gente recebe dos nossos pais, que são as nossas matrizes, né, imediatas, e dos nossos ancestrais. Na ciência hoje, na epigenética, a gente já tem a comprovação de que a célula, ela carrega informações, né, o gameta, o óvulo, o espermatozoide, eles vão se unir e eles carregam informações que vão trazer características físicas, características emocionais e características mentais de todas as nossas gerações. Então, isso já tem comprovação científica, já tem estudos comprovando isso, de que a gente herda também os traumas, os medos, as crenças. A gente herda isso nas nossas células. Não é só o fato de aprender enquanto a gente é criança. A gente vai receber isso no nosso corpo, a gente vai receber isso no nosso conjunto de níveis, como eu estava falando. E isso vem aonde? Isso vem no nível físico. Para que eu consiga tratar esse nível físico, muitas vezes eu vou ter que mexer na estrutura de informação da minha composição genética, da minha composição familiar. E muitas vezes eu preciso entender ou compreender de onde vieram os meus hábitos e de onde vieram as características, né, que me entristecem, por exemplo, ou que fazem gerar em mim algum tipo de reação que muitas vezes eu não consigo identificar. O que eu posso conseguir com isso? Eu posso conseguir analisar
a minha parte genética, a minha parte familiar, os meus pais, os meus avós, observar como que era o comportamento, saber da história, saber dos traumas, saber dos medos, mas eu não preciso entrar totalmente nisso, nessa dor. Eu preciso apenas aceitar. Aceitar é uma palavra que é muito ruim da gente usar, mas eu preciso apenas compreender. Eu preciso tomar consciência que existe essa possibilidade, que características de medo e de traumas são passadas na célula. Então, características genéticas não são só características físicas. Eu tenho isso, né, na minha composição. Se eu tento tratar isso só com alopatia, é impossível, eu não vou conseguir chegar no nível de sutilidade desse. Então, as terapias integrativas, elas vão cair muito bem, elas vão entrar nesse tipo de resolução, vamos falar assim, porque elas vão até a causa do problema. A gente tem hoje inúmeros, como eu disse, né? Mas, por exemplo, a homeopatia, a acupuntura que eu faço, né? A gineterapia, a aromaterapia, a musicoterapia, todas elas vão atingir o nível energético. Achei que tinha travado, mas acho que não, né? Tá bom o vídeo aí? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Ninguém tá falando nada? Não tem nenhuma dúvida, não? Tô aqui falando demais sozinha, ninguém comenta nada, eu vou continuando, certo? Então, como eu estava dizendo, né? Essas várias técnicas que eu tenho hoje como ferramentas, que eu gosto de dizer, no meu trabalho, elas me permitem atingir uma parte maior, né, da existência de cada uma das pessoas, para que eu possa contribuir, para que eu possa ajudar no processo de busca, né, do viver bem, vamos falar assim. O que é viver bem? Eu quero ter boa saúde, eu não quero sentir dor, eu não quero ficar com uma enxaqueca, tudo que eu como me dá enxaqueca, eu não quero ter uma noite de sono ruim, né? Eu não quero, por exemplo, ficar incomodada cada vez que acontece um problema. Ótimo, tá tudo bem então, né? Tem algumas pessoas respondendo aí. Então vamos pensar aqui, uma outra coisa que eu gosto sempre de falar. A nossa vida não é só de coisas boas. Não adianta a gente ter uma ilusão, né, de felicidade constante o tempo inteiro. Nós teremos altos e baixos. Então, um gráfico muito interessante que eu gosto de fazer é aquele gráfico parecido com o exame que a gente faz, o eletrocardiograma, né? Ou do aparelhinho lá do hospital. Pi, pi, pi. Nós temos na nossa vida momentos muito bons e momentos muito ruins. Os momentos bons, eles vão passar, os momentos ruins também vão passar. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo aqui já me ouviram falar isso, mas é importante a gente repetir, é sempre importante a gente pensar nisso, né, para que a gente traga a nossa consciência para o que é real. E não viver de ilusão de que daqui a pouco vai ficar tudo bem, todo mundo vai voltar, e aí vai ser tudo muito melhor, e eu vou estar muito feliz, e aí eu vou comprar um livro de autoajuda, e vou fazer pensamento positivo, e tudo vai se resolver. É claro que não é assim. A gente sabe que vão existir momentos ruins em o resto da nossa vida, de todas as pessoas. Doença existe, vai continuar existindo aqui nessa terra, né? Aqui nesse mundo. Problemas existem e eles são até necessários, porque quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo, a gente não evolui, a gente não muda. É necessário que existam esses altos e baixos na vida da gente. Só que não é necessário que sejam picos. Um pico de alegria, um pico de felicidade, que a gente chama de euforia, não faz bem para ninguém. Ficar muito feliz, ficar muito alegre, não é saudável. Quem fica rindo, sem parar, pulando, feliz o tempo inteiro, é uma pessoa louca. Não é uma pessoa normal, né? Então, ficar muito feliz, ficar muito eufórico,
não vai ser saudável, não vai trazer saúde. Isso vai consumir também energia. Da mesma forma que ficar muito triste, ou ficar muito deprimido, ou ficar muito mal, também não é o que a gente quer. Também vai trazer adoecimento. E ficar muito tempo nessas emoções, tristeza, raiva, preocupação, também vão trazer adoecimento. O que a gente busca então? O que a gente quer? Se a gente já sabe que aqui nessa vida não tem jeito de ficar só tudo bem. A gente busca o equilíbrio de uma variação que seja menor. Que eu não fique nem tão feliz e que nem tão triste. Nem tão bem, nem tão mal. Eu preciso estar me adequando às situações da vida. Porque essa vida, como eu gosto de falar muito também, para quem já me conhece, a gente pode representar como uma corda bamba, que balança o tempo inteiro. O que é viver bem? É estar equilibrado em cima dessa corda bamba. Estar aqui em cima, sabendo onde eu vou pisar. Principalmente quando acontece uma coisa que muda tudo de uma hora para outra, como a gente está vivendo agora. É como se alguém viesse aqui e pisasse na sua corda bamba e ainda desse uma balançada nela, para tentar te jogar no chão mesmo. Muitas coisas estão acontecendo. Mudaram as nossas rotinas, né? Tava tudo planejado, as férias, as viagens, estava tudo programado direitinho. E de repente você nem pode sair de casa mais. Aí no primeiro momento você fala, até legal, é bom que eu dou uma descansada, né? Primeira fase ali, parecendo férias. Depois de uma semana você fala, não, mas esse negócio já tá começando a entediar. E aí, o que eu faço com isso? Então as pessoas que já estão num processo de equilíbrio, de busca desse equilíbrio, elas vão ter mais facilidade de lidar com esses momentos em que as coisas saem completamente fora do nosso controle. Tá, mas onde que entra aqui as terapias integrativas? Elas entram fazendo o papel da varinha. Eu não posso andar na sua corda por você, mas eu posso te dar uma varinha para te ajudar nesse equilíbrio. Então, te trazer, por exemplo, autoconhecimento vai ajudar, vai fazer com que você aprenda qual que é o tamanho da sua perna, aonde que você vai ter que colocar o próximo passo, né? Então, o processo das terapias integrativas vai trazer não só um equilíbrio físico, que a gente consegue com a acupuntura, com a homeopatia, né? Com plantas medicinais, com um chá, eu posso tratar um sintoma muito bem, eu posso tratar uma doença muito bem, né? Até mesmo a musicoterapia, quantas vezes faz tão bem pra gente, e trata também o mental, lógico. Os florais atuam tão bem, né, na ansiedade e nos medos e nesses desequilíbrios da mente, né? Então, assim, essas terapias, elas vão servir muito bem no momento, por exemplo, em que eu preciso de ajuda. Deixa eu ver o que a Pamela está falando aqui. Verdade, busca constante, mas necessária. As terapias integrativas foram e são fundamentais para a minha vida. Gratidão. Certo. Isso mesmo, a Pamela é uma paciente muito dedicada, né? Ela tem me acompanhado, ela está nesse processo aí e tem aprendido bastante. Por quê? É um aprendizado constante. Como eu falei no início aqui, algumas pessoas entraram depois, né? A terapia integrativa, ela traz a responsabilidade para o outro. Ela traz a responsabilidade para quem quer se cuidar, quem quer melhorar e ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Integrativa, eu preciso criar relação do profissional com o paciente, mas a responsabilidade é do paciente, a responsabilidade de cura. Como dizia um grande filósofo, você está disposto a abrir mão daquilo que te faz mal para você se curar? A primeira coisa, que esse momento está nos trazendo aí tão oportuno é dessa necessidade de buscar a inteligência intrapessoal.
que é isso? De conversar com a gente mesmo. Nós estamos tendo essa oportunidade de ficar mais com a gente mesmo. Mesmo quem está saindo para trabalhar, está sendo convidado a essa reflexão. O que eu sou? E aí traz também um outro momento de desenvolver um outro tipo de inteligência, que é a inteligência que a gente chama de existencial. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E aí é um momento também de pensar na morte. Ah, mas eu não gosto de falar nisso, não quero falar de coisa boa. Sim, mas a morte é a nossa certeza. É a nossa certeza, mais verdadeira que a gente tem, né? Então, essa parte da nossa existência, agora, ela está sendo requisitada a ser avaliada, a ser questionada, para que a gente consiga, nesse momento, trazer mais indícios para esse equilíbrio. Esse equilíbrio que, na verdade, ele fica cada vez mais difícil, com todas as questões que vão surgindo desse confinamento, dessa crise política, dessa crise financeira, né? E todas as outras coisas que a gente tem presenciado aí. Mas é possível sim continuar caminhando nessa corda, sem cair, sem adoecer. Claro que é possível, mas a gente precisa de procurar ajuda às vezes. Se você está bem, está tranquilo, não, eu estou comigo, eu estou conseguindo conversar comigo, né? Eu estou tranquilo, eu tenho fé, eu tenho feito meditação, eu tenho cuidado do meu organismo, eu tenho feito exercícios físicos, exercício de força, exercício de flexibilidade, a minha alimentação está muito saudável, né? Então eu estou dando conta de viver, mesmo com todas essas mudanças, eu estou vivendo bem, eu estou vivendo em paz, principalmente. Então, tá ótimo. Então, tá tudo certo, então está tudo bem. Ah, não, eu tô com dor nas costas. Bom, aí já seria bom procurar uma forma de resolver isso. Qual que é o momento de procurar ajuda? Eu fiz uma live aqui também falando apenas sobre isso, que isso aí rende assunto a tarde inteira, né? Qual que é o momento que eu preciso saber que eu preciso de uma varinha? Como eu falei outro dia para uma paciente minha, eu não posso resolver isso para você, mas eu estou caminhando de mão dadas. Eu estou junto com você, estou caminhando ao seu lado, né? O momento é o momento que a gente não está em paz. Se você não está em paz com alguma dessas questões, com algum desses níveis, né? Mental, emocional, físico, energético é mais sutil, né? Poucas pessoas vão saber diferenciar isso. Mas quem já está no processo de autoconhecimento sabe quando existe uma deficiência energética. Essa é a hora de procurar ajuda. Se você não sabe identificar essas desarmonias, então tem que procurar ajuda também. Tem que procurar ajuda para aprender, para se conhecer, para ter aulinha, que é o que eu uso como didática da cura, né? Nesse meu caminhar de ir agregando todas essas técnicas, por fim, eu cheguei na inversão neurolinguística, que é uma didática que a gente pode usar metáforas, desenhos, né, conversas, exemplos, e ir caminhando junto com a pessoa para que ela identifique aquilo que ela acha que é um problema. E qual que vai ser a resolução? A resolução, primeiramente, é perceber que o problema, na verdade, ele pode não ser um problema. Na verdade, é um ponto de vista. Se eu passo a olhá-lo de uma outra forma, ele deixa de ser um problema. Pode ser uma posição, uma postura, um hábito meu, ou um hábito trazido, né, da minha família, de como os meus pais me ensinaram, porque eles fizeram o melhor, o que eles fizeram tá tudo certo. Eles aprenderam de uma forma a ter filhos, a criar filhos, e eles ainda corrigiram. Ainda melhoraram o que eles aprenderam.
Porque ninguém cria um filho como foi criado. Todo mundo quer fazer melhor, todo mundo quer melhorar isso, né? Mas, no momento em que eu estou vivendo uma outra época, com outras questões, com outros problemas, eu me identifico ou não com aquele ensinamento que eu recebo. Eu posso me identificar com o que a minha mãe me ensinou, com o que ela me falou, ou não. Ou eu posso me identificar com alguma coisa que eu recebi lá na minha célula, vindo de um outro ancestral. E resolver da minha cabeça, né? Porque nós somos livres para tomar decisões, e resolver a praticar de forma diferente do que ela tentou me ensinar. É a escolha de cada um, são as nossas escolhas, que são baseadas no que a gente vive, no que a gente aprende e também no que vem das nossas células, nas nossas crenças e nas nossas características, que a epigenética explica muito bem. Então, se eu tenho uma condição de aplicar essas terapias, eu vou ter condição de aprender mais sobre mim mesmo. Eu tenho condição de aprender sobre mim e ainda repassar isso. Eu tenho condição de levar isso para as outras pessoas. É um ensinamento, é uma forma de viver, é uma forma de ver, né? E muitas vezes procurar ajuda em determinados tratamentos que não vão desrespeitar esse meu processo de querer ser a solução e não de ter a solução. Se eu estou aqui, né, buscando autoconhecimento, se eu estou conversando comigo mesma, se eu prefiro dessa forma resolver as coisas, até os sintomas, como uma dor de cabeça, eu não quero mais tomar remédio, porque eu tomo remédio, remedia, daqui a pouco volta, daqui a pouco tem outra coisa causando essa dor de cabeça. Eu tenho uma dor na coluna, tem muitos anos que nada resolve. Aí vai ao médico, aí o médico agora faz a cirurgia, aí faz a cirurgia, não resolve. Resolveu ali, mas agora está com um problema em outro lugar. Então, o que eu mais ouço, né, nas pessoas que me procuram no consultório? Eu não quero mais isso, eu não quero mais tomar remédio, eu não quero ficar mais fazendo anos de terapia convencional, psicanálise, tomando remédio de tarja preta, sendo que isso não está resolvendo. Eu não quero ter que partir para uma cirurgia, eu não quero ter que abrir o meu corpo, né? Muitas indicações aí de ovário policístico, de mioma, indicação cirúrgica. Eu recebo muitas mulheres procurando um tratamento integrativo e não alternativo, como eu estava explicando aqui no início. Um tratamento que resolva o problema, sem eu ter que me sujeitar ao fazer uma cirurgia, ao ter que tomar um medicamento para o resto da minha vida. Eu quero que o meu organismo se equilibre, eu quero que ele aprenda a lidar com as situações. Eu quero que ele aprenda, quando vier uma pandemia, ele se defenda e ele não caia no adoecimento. Aí a gente entra com esses tratamentos que vão ajudar ao organismo tratar o sintoma e ainda se equilibrar de uma forma que vai mexer lá no início, lá na raiz do problema, que pode ser uma homeopatia, por exemplo. Voltando ao que as pessoas me perguntam, será que um dia eu vou ter condição de fazer isso? Não é um tratamento caro, né? Geralmente eu combino um pagamento por sessões, ou a gente combina um pagamento por mês, depende do tempo do tratamento, depende de qual que vai ser a frequência no consultório, depende qual vai ser o tipo de terapia usada ali, de terapia integrativa, né? Vai ter dia que eu vou precisar de acupuntura, mas vai ter dia que eu não quero acupuntura, não quero saber de agulha, mas tem dias que eu preciso de um floral. Enquanto isso, eu estou trabalhando o quê? A identificação da busca de quem eu sou, de entender e de compreender. Então, se eu não estou disposta a entender, a olhar para mim, para o intrapessoal, dificilmente eu vou ter sucesso num tratamento desse. Várias vezes eu já tive que conversar com, várias não muitas, né? Poucas vezes,
Porque geralmente a pessoa que me procura, ela já procura nesse sentido que eu tô falando aqui. Mas algumas pessoas chegam a não achar bom essa questão de olhar para elas mesmas, de olhar para o problema, né? A Pâmela está falando aqui, floral é vida. É verdade, floral é uma coisa impressionante, né? Muda assim na primeira gotinha que você coloca na boca. E não é milagre, é apenas a mudança da vibração energética. Por quê? Quando a gente está no adoecimento qualquer, a nossa vibração energética, da nossa energia vital, ela cai muito. Então a energia vai ficando baixa. Por isso vem as doenças, por isso vem os sintomas. O floral, né? As plantas medicinais, as plantas que vêm da natureza. Qual que é a base da nossa energia? O sol, né? Qual que é a base da energia das plantas? Então, se eu estou me tratando com as plantas, com alimentos naturais, com chás, porque os alimentos também são medicamentos, eu estou indo direto na fonte principal, na fonte divina de energia. Eu estou em contato direto com ela. Então, isso vai elevar muito a minha vibração. E o floral faz isso. Por isso que ela está falando que é vida. Realmente é vida. Estar em contato com as coisas da terra, da mãe terra, é ter mais vida. Por quê? A gente costuma pedir para o céu. Ah, eu desejo isso, olha para o céu. A gente precisa se habituar a olhar para a terra, porque é a terra que dá. É o alimento que a gente tem, né? E isso que vai trazer essa vida, que a Pâmela está falando aqui. Bom, se eu busco esse tipo de tratamento, eu não vou agredir, eu não vou causar efeitos colaterais. Eu não vou ter aquela de que eu resolvi isso e agora eu tenho aquilo. Eu tomei um remédio para problema de coração, agora eu tenho um problema de estômago. Aí mais para frente eu vou ter um problema de ereção, né, ou de libido. Talvez seja melhor ir em busca de primeiro identificar por que eu estou com esse problema de coração. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala em problema cardíaco, a gente pensa muito na parte psicológica, né, na parte emocional. Mas eu vou falar uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem. Um dente ciso, que é o terceiro molar, um dente ciso incluso, ele pode trazer uma complicação sistêmica e inclusive um problema cardíaco. Ah, meu Deus, e agora? Eu tenho siso incluso, eu vou ter problema de coração? Não, não estou dizendo isso, que você tem um siso incluso, e você vai ter um problema de coração. Mas você tem uma predisposição muito maior. Na medicina chinesa, a gente sabe que o meridiano é um caminho energético que passa por todo o nosso corpo. O meridiano energético que passa pelo coração, que recebe o nome de meridiano do coração, ele tem um percurso no nosso corpo e é o meridiano que passa no dente ciso. Se eu tenho um dente que não está em função, mas ele está quietinho lá, não vamos extrair não, vamos mexer não. Tá, ele está quietinho lá, mas ele está em cima de um caminho energético que vai passar pelo coração. Ele pode causar um bloqueio nessa energia. Por que ele pode causar esse bloqueio? Se ele inflamar, também. Mas apenas por ele não estar em função, ou seja, ele não está servindo para nada. Ele não está mastigando, ele não está servindo para sorrir, ele não está servindo para fonação, para falar, para elaborar as palavras. Ele não está servindo para ficar bonito, esteticamente. Ele está ali parado quietinho. O estar parado quietinho pode ser uma causa dessa interrupção dessa energia. Ou estagnação, como a gente chama. Né? Isso é um olhar o quê? Um olhar integrativo. Um olhar da odontologia integrativa com a medicina chinesa, com o sistema geral. E nesse meio tempo, a gente pode entrar com o floral, vamos pensar aí, no caso da Pâmela, né? No floral, por quê? Porque essa pessoa que procurou o consultório, vamos pegar uma situação, né? Que tem um siso incluso, que está com medo de fazer uma cirurgia, esse medo também pode trazer
uma estagnação dessa energia. Só que esse medo vai causar uma interrupção energética num outro caminho, num outro meridiano, que é o meridiano do rim, que é um meridiano que passa pelo rim, é um meridiano muito importante na nossa vida, porque ele traz a nossa energia ancestral, a nossa energia genética, a nossa caderneta de poupança, que eu gosto de falar, que vem lá dos nossos pais, né? Enfim, eu já estou misturando um monte de coisa, por quê? Porque não tem como falar de uma coisa só separada quando se fala de terapias integrativas. Se é integrativo, não é só do profissional com o paciente, é do paciente com ele mesmo, é do paciente com o meio, com o que ele come, com o que ele usa, com o que ele trabalha. Tudo está relacionado, tudo vai influenciar na sua forma de ser e na sua personalidade. Então, se eu tenho um olhar integrativo, eu preciso analisar todos esses fatores. Do dente, da língua, que me fala muitas coisas também, né? A análise da língua na medicina chinesa traz muitas características dos órgãos. A análise dos dentes e dos problemas dentários vão falar também de desarmonia de órgãos. Por exemplo, um problema no dente canino está relacionado ao órgão fígado. Um problema no dente lateral está relacionado a relacionamentos. Estou dando só alguns exemplos bem rápidos, porque não dá tempo de eu explicar cada um. Mas para quê? Só para vocês saberem que existe essa relação. Existe essa análise que eu posso e devo fazer quando eu estou buscando a ajuda, quando eu estou buscando a varinha para você que vem me procurar. Essa varinha vai ser qual? Ah, mas você falou um monte de coisa, falou musicoterapia, cromoterapia, né? Aromaterapia, homeopatia, gineterapia. O que é esse negócio de gineterapia? Tá, uma outra hora a gente fala disso. Vou explicar cada uma. Posso voltar aqui e falar detalhadamente cada uma. Apesar que já tem algumas lives que eu fiz por esses dias que estão lá no meu canal do YouTube, que quem quiser pode assistir, pode entender melhor de cada uma dessas coisas que eu tô falando. Mas enfim, se você tá falando de tudo isso, então eu tenho que fazer tudo isso? É muito dinheiro. Bom, em relação ao dinheiro, geralmente, é o que eu estava falando, o tratamento ele é combinado de acordo com a disponibilidade da pessoa. Não só a disponibilidade financeira, mas disponibilidade de tempo, disponibilidade psicológica. Porque tem gente que não tem paciência para ir muitas vezes no consultório. Tem gente que quer ir uma vez só e resolver. Será que dá para resolver indo uma vez só? Alguns casos, sim. Alguns casos, numa primeira consulta, que eu geralmente demoro entre 1h30, 2 horas, a pessoa já sai com o problema resolvido. Já sai com esse equilíbrio bem desenvolvido, com esse autoconhecimento bem desenvolvido, né? Mas pelo menos com a queixa resolvida. Algumas pessoas vão optar por ir de 15 em 15 dias. Qual que vai ser o melhor tratamento para mim? Nós vamos analisar junto, é essa integração. Vamos analisar os fatos, vamos analisar a sua disponibilidade em relação a tudo isso, né? Vamos analisar a sua condição física, o seu nível de saúde, como está. Porque eu posso e devo também pedir exames de sangue, exames de imagem, para ver como é que está a parte dos nutrientes, que é uma coisa que a gente não sabe só de olhar. Se hoje a tecnologia me traz recursos, né? Se a nossa medicina ocidental traz tantos recursos de exames que me ajudam no diagnóstico, por que eu vou abrir mão deles? Se eu tenho tudo isso no meu conhecimento, no meu currículo. Eu posso muito bem analisar um exame de sangue e perceber que a sua vitamina D está muito baixa. Você está com uma carência de vitamina D, isso pode trazer uma fraqueza física, um desânimo emocional tão grande que a gente pode diagnosticar isso de uma forma errada e achar que é uma depressão. E muitas vezes não é nada
de depressão, que tem que ser tratado como depressão. O diagnóstico ele tem que ser correto. E muitas vezes isso está numa desarmonia física, de nutrientes, né, de uma alimentação inadequada. Enfim, o que é o principal motivo da minha atração por essas terapias integrativas? O principal motivo é o tratamento do todo mesmo, né? Se ele quiser, lógico, ele tem que estar disposto a isso, a pessoa tem que estar disposta a tratar a causa. A gente consegue fazer isso sem dor também, sem sofrimento, né? E uma outra coisa é a individualização. Eu consigo olhar e analisar e diagnosticar cada um como ser único. Porque todas essas terapias que eu falei aqui, elas vão individualizar a pessoa. Não tem como eu prescrever o mesmo tratamento para todo mundo. Tudo é bom, mas não é tudo que é bom para todo mundo. Algumas pessoas vão preferir tomar gotinhas, né? Como a minha mãe comentou aí, as gotinhas milagrosas, e algumas pessoas vão preferir agulhas de acupuntura. Algumas pessoas vão preferir os glóbulozinhos docinhos e outras vão preferir a dose única. É claro que existem as indicações corretas, mas nessa individualização do tratamento, das terapias integrativas, a gente leva em consideração o prazer, o que a pessoa quer, a rotina dela, a realidade dela. Não adianta a gente criar situações e tratamentos que vão ser frustrantes, que a pessoa não vai dar conta de levar, de lidar, que não vai ter disciplina, né? E algumas vezes é necessário que eu sente, dê uma pausa no tratamento e fale para a pessoa, olha, pense um pouquinho, talvez não esteja na hora, talvez não seja o seu momento, né, de lidar com você mesmo. Aí, nesse momento, a pessoa resolve se ela vai continuar no processo ou se ela vai para o imediato, para alopatia ou para algum outro tratamento. Ou se simplesmente vai ficar por aí mesmo. Tá bom, até onde cheguei, né? E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Um dos motivos mais claros do sucesso das terapias integrativas é o respeito. É o respeito ao organismo, é o respeito à pessoa. E tudo isso só funciona se tiver o mais importante de tudo, que é o amor. Nada disso vai funcionar e nada vai trazer cura se a gente não trouxer o ingrediente principal, que é o amor, que só ele pode curar tudo. Tá certo? Estou à disposição, estou disponível. Provavelmente a live vai ficar gravada para quem quiser assistir de novo. Indique para os seus amigos. Às vezes você está bem, está equilibrado, mas aquele seu vizinho não está precisando de alguma ajuda, né? Então indiquem as terapias integrativas. Espero que vocês tenham entendido, aproveitado e possam levar esse conhecimento a mais pessoas, para que mais pessoas sejam beneficiadas. Muito obrigado pela presença de vocês e qualquer coisa, qualquer dúvida, e se precisarem dessa varinha, eu estou à disposição. Até mais, até a próxima. Muito obrigada.